A história que vou contar é sobre dor. Não só a dor de perder alguém importante, mas a dor que vem com a perda do que parecia ser sólido, seguro. Há alguns meses, meu pai faleceu. Ele não foi apenas um pai, mas o meu mentor, a pessoa que sempre me ensinou a ser resiliente e lutar pelo que era certo. Eu ainda lembro claramente o momento em que recebi a notícia. Estava no escritório, e o telefone tocou. Minha mãe, chorando, me disse: ele se foi, seu pai, ele partiu. O chão parecia ter sumido sob os meus pés. Meu corpo ficou pesado, e por um momento, tudo o que eu sentia era o vazio. Fui ao hospital o mais rápido que pude, mas já era tarde. Eu estava devastado. Depois da perda, houve o velório. Aquele momento de despedida, você nunca está preparado para isso. Meu pai, que sempre foi tão forte, agora estava ali, em silêncio. Mas o que mais me cortou foi ver a falta de empatia de alguns. Estava cercado por parentes e amigos, mas todos pareciam mais preocupados com suas próprias vidas. Eu me sentia sozinho, completamente isolado. E, no meio disso tudo, eu tinha que lidar com o trabalho, com a pressão de manter a aparência, como se nada estivesse acontecendo. Mas eu sabia que as coisas não seriam as mesmas. O funeral foi um turbilhão de emoções. Entre lágrimas e a dor de perder meu herói, tentei manter a compostura. Eu sabia que precisava ser forte para minha mãe e para minha família. Depois da cerimônia, fui diretamente para casa, com a cabeça cheia de pensamentos. E ali, no meio do meu luto, encontrei o que seria a maior traição da minha vida. Meu chefe, alguém que eu tinha respeito, alguém que eu sempre considerei meu amigo, me ligou. Ele não ligou para me dar o apoio que eu esperava. Não, ele me ligou para me demitir. Rodrigo, entendo a sua situação, mas a empresa não pode esperar. Precisamos de pessoas comprometidas com os projetos. Você sabe que sua falta de foco pode afetar os resultados. Infelizmente, não posso mais contar com você. Essas palavras, ditas com a frieza de alguém que jamais passou por uma dor verdadeira, foram como uma lâmina afiada cortando tudo que eu acreditava. Meu mundo parecia ter sido virado do avesso. Meu pai havia falecido, e meu trabalho, algo que eu sempre considerei seguro, agora estava sendo arrancado de mim. Tudo o que eu sentia naquele momento era uma raiva imensa. Como ele pôde ser tão insensível? Saí daquele telefonema sem saber como processar aquilo. Como alguém pode ser tão calculista, tão impiedoso? Eu estava num estado de luto profundo, e ele me arrumou mais uma dor. Passei horas refletindo. Mas não era só dor o que eu sentia. Era uma mistura de humilhação, revolta e uma necessidade insaciável de fazer justiça. Eu nunca imaginei que, após perder meu pai, seria deixado também pela pessoa que eu considerava uma figura de autoridade e amizade no trabalho. E eu sabia que, se não fizesse algo a respeito, isso me consumiria. Por dentro, uma chama de vingança começou a se acender. Eu passei as semanas seguintes em um estado de turbulência emocional. O luto pelo meu pai ainda estava fresco, mas eu não podia permitir que a dor me consumisse totalmente. Algo dentro de mim estava quebrado, e eu sabia que precisava encontrar uma maneira de lidar com isso. Quando a raiva surgiu, como uma onda repentina, eu a usei para me mover. Eu me recusei a deixar que aquele chefe me deixasse na rua sem mais nem menos. Não importava o quanto eu precisasse lutar. Eu ia fazer ele pagar por isso, mesmo que fosse de uma forma que eu nunca imaginei que fosse capaz. Eu sabia que, para isso acontecer, eu precisaria entender como meu chefe realmente pensava. Eu precisava saber o que ele temia, o que o fazia tomar decisões erradas. Fui atrás de tudo que ele escondia e comecei a observar seus erros. Ele não sabia, mas eu estava preparado para fazer com que cada um deles pesasse sobre os ombros dele. Foi quando, por meio de um colega que ainda trabalhava na empresa, comecei a saber mais sobre o que acontecia por trás das cortinas. Descobri que,
Além de ser um péssimo chefe, ele estava envolvido em várias negociações duvidosas que poderiam destruí-lo se caíssem nas mãos erradas. Fui ganhando confiança aos poucos. Cada pedaço de informação que eu conseguia me dava mais clareza sobre o caminho que eu deveria seguir. Não era apenas uma vingança de acabar com ele. Eu não queria só vê-lo humilhado, eu queria destruí-lo de uma forma que ele jamais se recuperasse. Ele precisava entender o que era ser ignorado, o que era ser rejeitado, o que era ver tudo desmoronando ao seu redor, sem poder fazer nada. O que ele me fez no meu pior momento não poderia passar em branco. Eu sabia que teria que ser cauteloso, muito cauteloso. O que estava prestes a fazer não era algo que qualquer pessoa poderia fazer sem sofrer as consequências. Mas eu estava disposto a arriscar. Comecei a me aproximar de pessoas dentro da empresa que também se sentiam desvalorizadas por ele. Fui criando uma rede de aliados e, pouco a pouco, fomos montando um plano. Não era uma vingança solitária, mas coletiva. O que ele fez comigo, fez com todos ao seu redor. E agora era hora de fazer ele sentir o peso de todas as suas ações. À medida que os dias passavam, minha raiva se transformava em algo mais profundo, mais calculado. Ele não sabia, mas estava sendo observado. Cada passo que dava, cada decisão que tomava, eu estava lá, de olho, pronto para agir. Mas, em meio a tudo isso, havia um sentimento que me consumia, a sensação de que não havia mais volta. Eu estava indo tão longe que a linha entre o que era certo e o que era errado começou a se borrar. Eu me tornei obcecado pela ideia de vingança. E por mais que, no fundo, eu soubesse que não era a solução, o orgulho de ter sido humilhado por ele me impelia a seguir em frente. Eu sabia que a primeira coisa que precisava fazer era reunir as provas. Meu chefe, além de incompetente, tinha uma série de atitudes questionáveis no trabalho. Ele mantinha uma fachada de líder, mas por trás dela estava se afundando em falcatruas. Comecei a coletar tudo que pudesse comprovar suas irregularidades. Com o apoio dos colegas que se uniram à minha causa, conseguimos obter relatórios falsificados, mensagens comprometedoras e até documentos que comprovavam subornos. Cada peça do quebra-cabeça me deixava mais próximo do meu objetivo. Eu sabia que, quando tudo fosse exposto, ele não teria para onde correr. Enquanto isso, ele parecia cada vez mais confortável com sua posição. Ele nem fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Para ele, tudo estava funcionando bem, mas a pressão estava se acumulando por baixo da superfície. Havia rumores de que ele estava sendo monitorado por outros membros da diretoria por causa de suas decisões erradas, mas ele ainda não acreditava que pudesse perder o controle. Essa confiança dele seria sua ruína. Eu sabia que, quando o momento chegasse, ele não iria saber o que o atingiu. Naqueles dias, não pude deixar de me sentir estranho. Por um lado, eu estava me vingando, mas por outro, comecei a perceber que o preço dessa vingança estava me consumindo. Eu me afastei dos meus amigos e até da minha família. Eu estava obcecado em fazer justiça, mas, à medida que isso acontecia, eu me via cada vez mais sozinho. Havia um buraco em mim que não se preenchia com mais vitórias. A única coisa que parecia fazer sentido era ver ele pagar pelo que fez. Mas, à medida que o plano avançava, a amargura tomava conta de mim, e eu já não sabia se era pelo que ele me fez ou pela pessoa que eu estava me tornando. E foi então que o momento de ação chegou. Eu consegui uma oportunidade de ouro. Durante uma reunião da empresa, ele estava prestes a anunciar uma parceria importante com um novo cliente. Foi o momento perfeito para agir. Um de meus aliados dentro da empresa, um funcionário que também estava cansado das suas atitudes, me forneceu um arquivo que continha todos os registros de manipulação e suborno dele. O conteúdo era explosivo, algo que, se caísse nas mãos certas, acabaria com sua carreira e com sua reputação. Eu sabia que, se o entregasse à mídia ou à diretoria, ele não teria como escapar. Naquele dia, eu entrei na sala de reuniões com o arquivo nas mãos. Ele estava lá,
sorrindo, cheio de si, apresentando seus planos e falando sobre o futuro da empresa. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Eu estava tão perto de vê-lo cair que a raiva começou a dar lugar à dúvida. Eu não queria mais que ele caísse, eu queria que ele sentisse a dor que senti. Queria que ele fosse confrontado, que fosse obrigado a olhar nos olhos de todos que ele magoou e sentir vergonha. A justiça era o que eu queria. Mas agora eu tinha que decidir se a vingança seria mais do que apenas uma explosão momentânea de raiva. Eu me lembro de como minha mão tremia enquanto eu segurava aquele arquivo. Meu coração batia acelerado, e por um momento, o ambiente ao meu redor ficou em silêncio. O chefe continuava a falar, mas parecia que o som das suas palavras se distorcia. Todos na sala estavam atentos a ele, confiantes no futuro que ele prometia. Eu olhei para ele, tão arrogante, tão seguro de si. Aquele sorriso dele parecia uma provocação. Ele não sabia, mas estava prestes a perder tudo. Sem pensar duas vezes, eu coloquei o arquivo na mesa, bem na frente dele. "O que é isso, Rodrigo?" ele perguntou, visivelmente confuso. Mas havia um tom de arrogância na voz dele, como se ele acreditasse que nada poderia afetá-lo. Eu olhei para ele, e a dor que eu havia guardado por tanto tempo se transformou em palavras afiadas. "São os documentos que vão provar que você nunca foi o líder que disse ser. Aqui está tudo o que você fez de errado, e agora vai ter que pagar por isso." Ele ficou sem palavras. O choque no rosto dele era evidente, mas ainda tentava manter a calma. Ele sabia que o que estava ali poderia destruir sua vida profissional. O momento de confrontá-lo foi indescritível. Ele tentou argumentar, tentava se justificar, mas eu estava imune às suas palavras. Eu não queria ouvir as desculpas de um homem que já havia me humilhado em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ele começou a suar frio, suas mãos tremiam, e ele não sabia mais o que fazer. O que ele não sabia era que eu tinha mais do que apenas documentos. Eu havia vazado informações sobre ele para a diretoria da empresa antes daquela reunião, e eles já estavam cientes de tudo o que ele estava fazendo. O chefe, agora completamente desconcertado, tentou se agarrar a qualquer possibilidade de defesa, mas sabia que era tarde demais. Ele começou a procurar um caminho de fuga, qualquer coisa que pudesse salvar sua carreira, mas o dano já estava feito. Ele estava sendo exposto para todos. E naquele momento, uma parte de mim começou a se questionar: isso realmente me daria a paz que eu buscava? Eu me senti vitorioso, mas também vazio. Eu vi ele perder o controle e ser desmascarado diante de todos, mas algo dentro de mim começou a perceber que, mesmo com sua queda, o luto pelo meu pai ainda estava lá, não resolvido. A reunião terminou em caos. O chefe foi imediatamente afastado da empresa, e a notícia de sua queda se espalhou rapidamente. As pessoas que antes o temiam agora começaram a se afastar dele. O olhar de desprezo dos outros era algo que ele nunca imaginou enfrentar. Ele, que se achava imbatível, agora estava em ruínas. Mas enquanto ele afundava, eu me vi parado ali, sem saber como me sentir. Eu finalmente havia conseguido, mas o preço dessa vitória parecia maior do que eu imaginava. Eu não sentia a satisfação que pensei que sentiria. A vingança não trouxe a paz que eu procurei. Era como se eu tivesse perdido mais do que ele. O chefe foi demitido, sim, mas eu não me sentia como o vencedor que eu imaginava ser. Durante os dias seguintes, a sensação de vazio se tornou mais intensa. Por mais que ele tivesse perdido tudo, eu não conseguia me livrar daquela sensação de que algo dentro de mim ainda estava quebrado. A vingança, ao invés de trazer paz, só me fez perceber que eu estava tão obcecado por aquilo, que me distanciei de tudo e de todos. Não tinha mais espaço para alegria ou mesmo para o luto pelo meu pai. Eu me vi perdido, sem saber quem eu era sem a minha raiva. Foi então que eu comecei a pensar nas escolhas que fiz. Eu me perguntei se realmente precisava chegar até aquele ponto, se não poderia ter agido de outra forma.
Mas a verdade era que eu não tinha controle sobre o caminho que tomei. Eu me deixei consumir pela dor e pela raiva, e a vingança, por mais doce que fosse, acabou me deixando mais amargo. Eu queria que tudo fosse diferente, mas não sabia mais como voltar atrás. Agora, a única coisa que restava era tentar encontrar um propósito novamente, algo que me ajudasse a lidar com a perda do meu pai e com tudo que fiz para chegar até ali. Enquanto isso, as pessoas que me cercavam começaram a notar o quanto eu estava mudado. Meus amigos, que antes me apoiavam, agora me evitavam. Eles viam o quanto eu estava obcecado pela vingança e como aquilo estava me destruindo por dentro. Foi então que um velho amigo me procurou, alguém que sabia o quanto meu pai significava para mim. Ele me olhou nos olhos e disse: "A vingança não vai te devolver o que você perdeu. Você precisa lidar com sua dor, não com mais raiva." Essas palavras, simples e diretas, me atingiram de uma forma que eu não esperava. Eu sabia que ele estava certo. Eu precisava dar um passo para trás e parar de me afundar nesse ciclo de ódio. Naquele momento, algo em mim começou a mudar. Eu sabia que não podia continuar vivendo como um homem em busca de vingança. Percebi que a verdadeira força estava em deixar para trás tudo que me prendia ao passado, inclusive aquela raiva que me consumia. Eu comecei a procurar formas de lidar com minha dor de uma maneira mais saudável. Não, eu não tinha o poder de trazer meu pai de volta, mas eu ainda podia viver de uma maneira que honrasse sua memória. Não mais com ódio, mas com a vontade de ser uma pessoa melhor, alguém que, finalmente, estava pronto para seguir em frente. A justiça que eu busquei através da vingança não me deu a paz que eu esperava. No entanto, o que eu aprendi é que a verdadeira vingança é seguir em frente e fazer a diferença na sua própria vida, sem permitir que a raiva continue te consumindo. Eu percebi que não era ele que precisava pagar pelo que fez, mas eu, que precisava me perdoar por ter me deixado levar por aquilo tudo. Agora, a verdadeira luta era contra mim mesmo, contra a minha dor, e contra o peso das escolhas que fiz.